Falei que não vai ter teatro, mas muitas vezes usa uma ferramenta como teatro como ferramenta de ensino para eles, amém? A gente vai saber ponderar as coisas, mas tudo bem. Apocalipse 3, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, a que ele abre e ninguém consegue fechar, e o que ele fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tendes pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Pedimos, meu Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu me coloco à Tua disposição, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Que o Senhor nos dê, faça exemplos de conhecimento e compreensão da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Está um pouco quente, né? Está quente. Apocalipse. Apocalipse é o livro das revelações. E nessa carta, é uma carta que o Senhor Jesus tem para a igreja dele, ao qual ele, através do apóstolo João, ao qual teve essa revelação, essa visão, escreveu para a sua igreja. Mas nós lemos aqui que a igreja situada em Filadélfia, mas não somente em Filadélfia, mas para a igreja que está no mundo, amém? A igreja que está espalhada no mundo, naquela época, há mais de 2000 anos atrás, mais ou menos 2000 anos atrás, e hoje, e amanhã, enquanto o Senhor não vier, amém? E essa primeira parte, o Senhor, Ele pede e escreve para que fosse escrito ao anjo da igreja, aqueles que anunciariam a palavra de Deus, seriam aqueles que são responsáveis e administradores da igreja do Senhor. Pois o anjo aqui está em letra minúscula, o A. Então, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele, que é o Senhor Jesus, que é o soberano, que é santo e verdadeiro. Ao que nós devemos entender, devemos viver, devemos conhecer. Jesus Cristo, Ele é santo. Lembre-se disso. Jesus, Ele é santo. Não há como alguém dizer que está fazendo, que é de Deus. Vamos colocar assim, fazendo as coisas de Deus, ou sendo usado por Deus, vivendo em pecado. Porque não há comunhão entre santidade e perversidão, luz e trevas, Cristo, Belial. São parâmetros que nós temos que ter na nossa vida, para chegarmos e identificarmos se realmente essa palavra, ou essa profecia, ou isso que estão trazendo a mim, é de Deus ou não. Amém? Não há comunhão entre luz e trevas. E aqui está falando, o que é santo, Jesus é santo. Santo, santo, santo é o nosso Deus. E Ele é verdadeiro. Ele existe. Ele está em nosso meio. Ele está em seu coração. Ele está no meio da igreja. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente, está em todo lugar. Amém? São verdades aqui e afirmações. Parte B, que possui a chave de Davi, a que abre e ninguém consegue fechar, e a que ele fecha e ninguém pode abrir. A chave de Davi. E aqui também eu trago aos irmãos o quê? A quem Deus deu a ele, ninguém consegue ou tirará.
A chave que ele abre e ninguém consegue fechar. A chave que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, e outra coisa aqui. A obra de conversão, ela é inteiramente espiritual. Ela é inteiramente divina. Ela é inteiramente através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus, através do Pai. Homem nenhum pode abrir essa porta. Homem nenhum pode fechar essa porta. Nenhum homem pode chegar e falar assim, você se converteu porque eu fiz essa oração na sua cabeça. Não, foi Jesus que operou. Nenhum homem vai falar assim, você não vai participar mais da congregação, então eu vou amaldiçoar a sua vida. Essa vida pertence ao Senhor. Essa vida foi comprada pelo Senhor. Homem nenhum fecha essa porta. Nenhum. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Que tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você. No mais íntimo do seu coração eu te conheço. Eu sei quais são as intenções. Eu sei o que você está pensando. Eu sei, antes de você agir, eu sei como agiria. Porque eu te sondo. Ele nos conhece. Amém, irmãos? Mas o que eu quero que a gente venha enfatizar é o que ele fala. Tens pouca força. Tens pouca força. Irmãos, você acha capacitado? Ou você acha supercapacitado? Você acha além do que capacitado para realizar as obras do Senhor? Eu falo as obras como irmãos em Cristo, falando da palavra de Deus, no ambiente de trabalho, dentro de casa. Você acha capacitado? Ou de repente você se observa e fala assim, nossa, eu tenho que melhorar tanta coisa. Eu tenho que aperfeiçoar tanta coisa. Jesus está falando aqui, você é fraco. Eu conheço a tua força. Eu sei que você é frágil. Eu sei que você chora. Eu sei que você sente dor. Eu sei que você clama, desanima. Eu sei. Porque eu te conheço. Eu te conheço antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Antes da fundação do mundo, eu já te conhecia. Eu te conheço. Aonde é o seu ponto mais fraco, também sei o seu ponto mais forte. Eu sei o que você tem que mudar. Eu sei o que você já mudou. Eu te conheço. E ele fala, eu conheço a tua pequena força. Deus não olha como os homens, não é verdade? Isso ele falou a Samuel, quando ele escolheu foi o rei, Davi, ele foi ungido rei. Deus não olha como os homens. Deus escolheu um povo que foi gerado através de um homem casado com uma mulher estéril, Abraão. Era um homem comum, irmãos. Um homem comum. Deus escolheu. Sua pequena força de gerar uma nação, ou nações, não é verdade? Porque a esposa era estéril, incapacitados. Mas Deus escolheu aquele povo, não é verdade?
desse povo gerou e chegou aos israelitas, que vêm de tribos nômades. Deus escolheu esse povo. Não era um povo poderoso, não era um povo forte. Que chegou num número pequeno no Egito e saiu um número grande após. Deus escolheu esse povo. Porque Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe as coisas vis para confundir as coisas sábias. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Eu conheço a tua pequena força, mas porque você está focado na minha palavra, porque você está se alimentando daquilo que verdadeiramente nos faz gigantes no mundo espiritual, porque você é obediente a ela. Amém, irmãos? Não fomos escolhidos porque nós somos merecedores ou temos mérito, de maneira alguma. Nós somos escolhidos porque Deus escolheu e ponto final. É a graça dele, é a misericórdia dele. Mas nessa caminhada, ele nos aperfeiçoa. Nessa caminhada, é uma caminhada difícil, irmãos. Uma caminhada de perseguição. É uma caminhada de humilhação. É uma caminhada que nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. E na segunda carta de Timóteo, no primeiro capítulo, é a última carta dele em vida. E ali, no final do primeiro capítulo, ele já declara, já fala, 2 se afastaram dele, 2 o deixaram. Isso ele fala lá depois, no final. Outra vez, novamente, ele fala. Um homem doente, um homem preso, um homem fraco, mas um homem usado por Deus. Mas por quê? A resposta está, logo que vem em seguida. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendes pouca força, mas obedecestes a minha palavra. A chave de uma grande vitória, irmãos, a chave de alcançar as promessas de Deus, a chave de estar no centro da vontade de Deus, é a obediência à palavra dEle. A palavra dEle é poderosa, não tem uma outra coisa. Por isso que devemos aprender da palavra, devemos professar a palavra, devemos invocar a palavra. A palavra é o próprio Senhor. Por obediência a Cristo, nós vencemos. Por obediência a Cristo, nós chegamos lá. Por obediência a Cristo. Isso não é obra humana. É obra completamente divina. É obra de Deus. Amém? Se Deus te chama, se sente esse incômodo, logo eu, sim, logo você. Você está buscando ser obediente à palavra do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé? Para a glória de Deus. A obediência é tudo. A obediência a homens, de maneira alguma. A obediência à palavra de homens, ou à palavra de Deus. Sim, se esses homens que trazem, ou ensinam a palavra, está em coerência com a palavra de Deus, mas tudo tem que estar conforme a palavra de Deus. Tudo tem que estar conforme a direção divina. A voz de Deus, irmãos, ela se manifesta através da Bíblia Sagrada. Essa é verdadeiramente a manifestação do Senhor para as nossas vidas. Pastor, eu leio, mas muitas vezes não entendo. Leia 2 vezes. 3 vezes. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós temos essa intimidade, nós aprendemos mais. É revelado, é trazido coisas mais a nós.
Coisas que estavam, de repente, encobertas na primeira leitura, elas começam a ser desencobertas, né? Na segunda leitura, terceira e assim por diante. Ela é viva, né? A pessoa começa na caminhada, vamos supor, com 15 anos de idade, ela está com 50 anos, ela ainda está aprendendo, aprenderá muito mais ainda. Obediência à palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos fracos? Somos fracos. Sim. Mas nós temos um grande tesouro, que é a palavra do Senhor. Somos pequenos? Somos pequenos. Mas nós temos um grande tesouro, que é a obediência à palavra do Senhor. Ela que nos dirige. Ela que nos corrige. É somente ela. Ela nunca deve ser fechada em cima de um púlpito. Ela nunca pode ser esquecida na igreja. Ela é a única regra de fé que devemos andar, conhecer, saber, entender, viver. É a palavra de Deus. Se está escrito, amém. Se não está escrito, não importa quem vem estar falando. Não estou de acordo e não quero saber disso. Por quê? Porque devemos ser obedientes à palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus também é mansa. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é como espada. Uma espada que entra dividindo, separando, entra cortando, sai cortando. É uma espada afiada. A palavra de Deus, que muitas vezes é substituída, muitas vezes é desprezada, muitas vezes agora depois de tudo isso, nós vamos ouvir, nesses 10 minutos, a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser mais reverenciada nos púlpitos das igrejas. A palavra de Deus tem que ser mais ensinada. A palavra de Deus verdadeira. Não livros, não conhecimentos, entendimentos, vivências, não. Porque, irmãos, diante de Deus, a nossa bondade não passa de um trapo de imundícia. Quem somos nós? Quem é o homem? De onde vem o homem? E para onde o homem vai? Jesus está falando para essa igreja vencedora, a igreja de Filadélfia. Uma igreja vencedora por obedecer, por viver a palavra do Senhor. Amém? Só quero fechar, mas, e não negastes o meu nome. E no versículo 13 diz assim: aquele que tem os ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Amém? Curve tua cabeça neste momento. Louvado seja o nome de Jesus.